Mesmo sentados, queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Não se preocupe que você vai ler a Bíblia sentado. Os irmãos já ficaram bastante tempo aí em pé. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 26. Agradecemos aos pais aí pelo cuidado com seus filhos. Hoje as professoras estão com uma preparação ali para o dia da criança, a tarde da criança. Então, hoje nós não estamos com o departamento funcionando. João capítulo 11, versículo 17 até o 26, diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia! Senhor, a tua palavra é poderosa. Ela é viva, ela é eficaz. Ela nos prepara, ela nos ensina, ela nos corrige. E nesta noite nós queremos que o Senhor venha trazer vida através da tua palavra. Porque Jesus, o Senhor mesmo, é quem disse. Estas palavras saíram da tua boca quando o Senhor disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Portanto, Senhor, que vida seja gerada em nosso espírito nesta noite, porque o Senhor da ressurreição está neste lugar. Aleluia! Declaramos como foi orado aqui: separação entre luz e trevas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você crê isto? Foi uma pergunta que Jesus fez para Marta. De vez em quando, irmãos, Jesus nos faz algumas perguntas. Ele perguntou ali para os seus discípulos: olha, o que vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E nós encontramos em várias passagens nos evangelhos Jesus fazendo perguntas. E aqui, esta pergunta de Jesus vai ficar para cada um de nós. Você crê isto? Jesus trouxe uma palavra para Marta, dizendo que aquele que está morto, se crê em Jesus, mesmo que venha morrer, Jesus trará vida novamente. E nós sabemos desse texto que aconteceu. Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoeceu. E mandaram a notícia para Jesus. Nós vemos aqui que Jesus estava longe da cidade. E mandaram a notícia para Jesus, mandaram informar a Jesus que Lázaro estava doente. Jesus demorou-se até resolver ir até aquele local. A Bíblia fala que por 2 dias Jesus demorou. E quando veio a notícia de que Lázaro tinha morrido, Jesus falou para aquelas pessoas: olha, eu vou até lá.
E as pessoas falaram, mas Jesus, você vai voltar porque estão querendo te prender, estão querendo te matar. E Jesus então responde àqueles homens e diz, olha, Lázaro dormiu. E as pessoas entenderam que Lázaro tinha adormecido. E Jesus então fala claramente, olha, Lázaro morreu. E resolve ir até lá. E chegando, a Bíblia diz que Marta, ao ouvir dizer que Jesus estava chegando àquela cidade, ela se antecipou e foi até Jesus. Ora, aquelas pessoas sabiam a quantidade de milagres que Jesus tinha feito. Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos. Jesus fez grandes milagres. Onde Jesus ia, as pessoas iam atrás de Jesus, porque muitas queriam receber seus milagres. E Jesus então vai até aquele lugar e aquela mulher chega e diz, olha Jesus, tenho certeza que se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas já tem 4 dias, ele já está sepultado. E a Bíblia diz que Jesus então resolve ir até o sepulcro de Lázaro. Só que Jesus, ele deu uma palavra para Marta, dizendo que ele, o autor da vida, simplesmente uma pessoa morta, ao crer nele teria vida. Mas isso é muito profundo. Por quê, queridos? Porque nós sabemos que a morte, quando ela entrou no mundo através do pecado, ela alcançou o físico do homem, ela alcançou a morte eterna, o homem morrendo eternamente, e ela alcançou o espírito do homem. Então, na verdade, são 3 tipos de morte. Pela nossa descendência de Adão, todos nós nascemos no pecado e estamos afastados da presença de Deus, mortos no espírito. É assim que a palavra de Deus diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus, ele veio trazer vida nesses 3 aspectos. Em nosso espírito, veio trazer a ressurreição do corpo e veio trazer ao homem a vida eterna. Aleluia. Naquele momento, Marta, ela não tinha condições de entender isso. Hoje nós entendemos isso pela revelação do Espírito Santo e pelas Escrituras Sagradas. A ressurreição é tão importante para o crente entender e crer na ressurreição, porque o apóstolo Paulo, ele disse que sem a ressurreição a nossa fé seria vã. A pregação da palavra, se não houvesse ressurreição, seria vã. Se não houvesse ressurreição, os mortos iriam perecer. E se não houvesse ressurreição, nós que estamos aqui nesta noite, que cremos na palavra de Deus, nós seríamos falsas testemunhas de Cristo. Porque Ele nos ressuscitou. No Espírito, Deus nos ressuscitou. Amém? Ressuscitar significa, queridos, voltar à vida. Tornar a viver, reviver, ressurgir. No entanto, existe uma doutrina que rejeita completamente essa doutrina da ressurreição. A doutrina espírita, segundo Allan Kardec, eu trouxe a anotação do capítulo 4, item 4, deste evangelho, diz que é impossível haver a ressurreição por causa da ciência, porque a ciência diz que um elemento do corpo que já foi disperso e absorvido, ele não pode ser reconstituído. Eu fico com a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No Novo Testamento, o autor de Hebreus, ele deixou claro as doutrinas que a igreja
deve andar movida pela fé. Então, se você abrir aí em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, estão as doutrinas que nós nos movemos em fé. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de... Aqui estão as doutrinas que nós precisamos crer. Arrependimento de obras mortas. Amém? Isso é importante para as nossas vidas. De fé em Deus. Outra doutrina. O ensino sobre batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição de mortos e juízo eterno. A ressurreição de Cristo é que faz com que a nossa fé não seja vã. Por isso é importante nós falarmos sobre este tema. Mas existem pessoas que não gostam de falar sobre morte. A morte para elas é muitas vezes um tabu. Existem pessoas que estremecem quando ouvem dizer que alguém conhecido morreu e que tem que ir ao funeral. Existem pessoas que não gostam de falar sobre esse assunto e existem pessoas que têm medo de morrer. Por quê? Porque não creem exatamente nessa afirmativa de Jesus. E eu volto a fazer a pergunta, a mencionar a pergunta que Jesus fez. Crê tu nisto? Na ressurreição? Jesus, ele fez 8 declarações afirmando a mesma palavra que o Pai disse a Moisés quando foi perguntado por Moisés quem ele era e o que ele diria para Faraó e para o povo judeu, quem era Deus. E Deus disse, eu sou. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus usando essas mesmas afirmativas. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho. E aqui ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem toda a autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque ele é o único que veio a esta terra como homem, que fundou o cristianismo e que está vivo. Os demais fundadores de religiões, de seitas, todos morreram. Nenhum ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Nós falamos com Ele. Ele fala conosco. Aleluia! Então, o cristianismo é mais que uma religião. É um relacionamento cujo seu fundador está vivo. Ele venceu a morte. Aleluia! Você tem nesta noite, diante destas afirmativas, muitas razões para glorificar o Senhor. Portanto, eu quero te dizer, enquanto o Espírito Santo estiver se movendo nessa noite, você glorifica a Deus. Buda morreu, está enterrado. Maomé morreu, está enterrado. O túmulo de Jesus está vazio. Allan Kardec também. Pelo que eu sei da história, ele suicidou. Então, queridos, Jesus está vivo. E a doutrina da ressurreição dos mortos é fundamental para o cristianismo. Amém? Jesus, ele tem todo o poder sobre a morte. Jesus, ele tem todo o poder sobre a morte. Não sei qual é a área da tua vida que já morreu. E eu quero somente te dar uma notícia, que o Senhor, que tem todo o poder sobre a morte, seja qual for a área da tua vida que está morta, Ele tem poder para ressuscitar. Eu vou declarar pela fé, e aí você toma posse se você quiser. Nesta noite Ele quer ressuscitar áreas em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Irmãos, na Bíblia tem 3 situações onde Jesus chegou e destruiu a morte. A primeira está em Marcos capítulo 5, versículos de 35 a 43. A Bíblia diz que Jairo procurou Jesus a fim de que Jesus fosse até a sua casa para
curar a sua filha, que tinha 12 anos e que estava enferma. Então ele se aproximou de Jesus, contou a situação. Jesus falou assim: olha, eu vou. Porque quando nós chamamos Jesus para ir à nossa casa, para entrar em nosso lar, Ele se dispõe. Ele nunca está ocupado. Tem gente que fala assim: eu não vou falar os meus problemas para o Senhor, porque tem tanto problema importante, Ele deve estar ocupado com coisas maiores e problemas maiores do que o meu. Não, isso não existe. Alguém já ouviu falar isso? Eu já ouvi. Mas isso não existe. Jesus se dispôs a ir à casa de Jairo. E no decorrer do caminho, uma multidão se aproximou de Jesus. E a Bíblia diz que uma mulher que sofria de uma hemorragia, ela colocou a sua esperança em Jesus. Era a última porta. E disse: olha, eu vou me encontrar com o Senhor. Ela tinha gasto todos os seus bens. Essa mulher sofria humilhação. E disse: olha, se eu tocar sequer na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. Irmãos, olha, o ingrediente para milagre é fé. Quando nós não acreditamos, nós estamos dizendo que Deus não tem poder para fazer. Muitas vezes nós não acreditamos porque aquilo que nós precisamos não é tão importante. Só sabe, irmãos, a importância de algo e da busca, alguém que está na beira do abismo e que precisa verdadeiramente desse toque do Senhor. E a pessoa vai com fé. E o Senhor, Ele atende como atendeu essa mulher do fluxo de sangue. Ela foi, tocou em Jesus. A fé daquela mulher extraiu o milagre. Jesus falou assim: olha, alguém me tocou. Ele foi chamado a atenção pela fé. É a minha fé e a sua fé que vai chamar a atenção do Senhor. Não é o grito, não é a eloquência, não é o chorar, não é o me desesperar. Não preciso fazer barganha com Ele, mas eu preciso crer que Ele opera, que Ele é poderoso para fazer. Aleluia! E a Bíblia diz, queridos, que Jesus curou aquela mulher. Jairo viu. Jesus, Ele sempre nos motiva na fé. Jairo teve a oportunidade de ver aquele milagre. Só que Jesus continuou então aquela caminhada. E o que acontece? Aquelas pessoas chegaram e disseram: olha, Jesus, olha, Jairo, você não precisa mais levar Jesus até a tua casa. Não adianta. A sua filha morreu. Jesus venceu a morte antes do funeral da menina. Jesus olhou para Jairo e Jairo ficou numa situação de decidir se mover em fé. Porque Jesus, Ele ouviu a voz da incredulidade: Jairo, não adianta mais, a menina morreu. Aí Jesus diz assim: olha, não temas, crê somente. Jairo poderia, se ele tivesse ouvido a voz da incredulidade, ele poderia ter dito assim: ó, Jesus, valeu, beleza, você veio comigo até aqui, eu vi que realmente você se esforçou, você tentou, mas Jesus, a menina, minha filha já morreu, eu agora vou providenciar o enterro. Mas Jairo ouviu a voz do Senhor, porque Jesus disse: olha, Jairo, você não tema, creia, creia, apenas creia. Irmãos, é só isso que Deus deseja dos seus filhos, é que nós creiamos no que Ele deixou em sua palavra. É tão simples. E muitas vezes nós acreditamos em outras coisas que são completamente contrárias do que a palavra de Deus diz. Jesus então chega na casa de Jairo. Olha, Ele não deixou o enterro acontecer. Jesus chegou na casa de Jairo, as pessoas ficaram ali reparando. Jesus não deixou os incrédulos entrarem, porque o incrédulo não vê o milagre, ele só vê depois, para ver a bênção na vida da pessoa.
Às vezes Deus tira pessoas do seu caminho porque são incrédulas. E depois que você está com a vitória, você se encontra com essa pessoa e ela só sabe da notícia. Aleluia! Por muitas vezes Jesus fez isso. Ele se afastou para realizar o milagre. Porque milagre não se manifesta no meio da incredulidade, irmãos. Jesus então chega lá naquele quarto, leva os pais e diz para a menina: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E a menina se levantou, aleluia. Então Jesus, ele tem todo o poder sobre a morte. Aquela menina já havia morrido e Jesus então trouxe a ressurreição na vida daquela menina. A Bíblia nos conta também outra situação onde nós vemos Jesus agindo poderosamente sobre a morte. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Eu não vou ler, mas você pode abrir, ler. Jesus, ele manifesta o poder da ressurreição durante o funeral. No caso da filha de Jairo, ele não deixou o funeral acontecer. Mas nesse caso aqui, a Bíblia nos conta de uma viúva que morava na cidade de Naim e tinha um único filho. Jesus então andando junto com seus discípulos e uma multidão seguindo, deparou-se com uma outra multidão que seguia aquele cortejo fúnebre. Jesus então se compadeceu daquela viúva. A vida se encontrou com a morte. O duelo da vida e da morte. A vida, ela já venceu, a morte já está derrotada. Amém? E Jesus então, olhando e sentindo a dor daquela mulher, com compaixão, Jesus tocou na esquife, onde aquele jovem estava deitado, e Jesus mais uma vez, pela palavra. Irmãos, por isso que nós cantamos aqui, eu fiz questão de cantar de novo. Eu vou viver os sonhos. Porque nós precisamos declarar, irmãos, pela fé. Porque tudo se manifesta pelo poder da palavra. E Jesus disse: olha, jovem, levanta-te. Irmãos, eu fico imaginando a situação naquela cidade, o alvoroço naquela cidade. Porque aquele jovem, ele estava envolto, a cultura era essa, não tinha um caixão da forma que nós temos hoje, utilizamos hoje. Era uma madeira, colocava a pessoa ali enrolada e levava para fazer o enterro. E no meio da rua, no meio da multidão, um defunto sendo carregado. Aí ele se levanta. Quem sabe ele até ajudou a carregar aquela esquife. Então Jesus, ele tem todo o poder sobre a morte. E mais uma vez eu quero declarar nessa noite, qual é a área que morreu? Existem áreas que morreram? Aí Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer? Crê isto, eu sou a ressurreição e a vida. São sentimentos, são sonhos, são relacionamentos. O que morreu? Crê que ele pode fazer? Você crê nessa noite? Porque mais na frente, quando Jesus se encontrou com Maria, ele disse: olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E aí nós encontramos aqui, eu narrei um texto onde Jesus impediu que fosse feito o sepultamento. No segundo, ele se encontrou já com o cortejo fúnebre. E no terceiro, ele chegou em uma circunstância em que o corpo já estava enterrado há 4 dias. A Bíblia diz que quando Jesus foi conversando ali com as pessoas, ele viu as irmãs chorando, ele viu as pessoas chorando. As pessoas foram até a casa de Marta, de Maria, para consolar. Hoje acontece da mesma forma, quando alguém perde um parente, um amigo, a primeira coisa, as pessoas vão até a casa da família para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, para levar um conforto. E isso tinha acontecido com aquelas 2 irmãs. E aquelas pessoas ali,
vendo Jesus chega, Jesus, vamos até o lugar onde ele foi enterrado. Havia uma expectativa no coração daquelas pessoas. E Jesus então, a Bíblia diz que ele se comoveu no espírito. E ele vendo as irmãs chorando, a Bíblia diz, o menor versículo da palavra de Deus, versículo 35 desse capítulo diz, Jesus chorou. Às vezes pessoas perdem parentes, amigos, e acham que não tem que chorar. Jesus chorou. A palavra não diz o porquê que ele chorou. Se ele chorou pela incredulidade, se ele chorou pela dureza do coração, se ele sentiu, ele amava aquela família. A Bíblia diz que ele amava Lázaro, Marta e Maria. Mas ele veio como homem, tinha sentimentos como nós temos. Existem situações que nós precisamos chorar. Principalmente, irmãos, quando nós ofendemos ao Deus. A Bíblia diz que Jesus chorou. E então, mais uma vez, na palavra de Deus nós encontramos revelado que Jesus tem todo o poder sobre a morte. Ele disse para aquele povo, olha, tira a pedra. Tira a pedra. E a situação, Senhor, já cheira mal. Esse corpo está enterrado há 4 dias. E aí, irmãos, não precisa a ciência dizer o que faz, o que não faz, o que Deus pode, o que Deus não pode. Porque Ele é Deus. Foi Ele quem criou a ciência. Nós nos movemos pela fé. Existem provas incontestáveis na palavra de Deus dos milagres que o Senhor fez. A Bíblia diz que depois da ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias andando e conversando com as pessoas. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. A Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou vivo. Aleluia, na visão de João, estive morto, mas estou vivo. Aleluia. Todos os dias ele ressuscita mortos. Quem sabe nessa noite ele está ressuscitando mortos espirituais. Pessoas que morreram com suas esperanças. E hoje ele está dizendo, olha, eu tenho todo o poder sobre a morte. Irmãos, nós vivemos em uma época, e suicídio sempre houve. Mas nós vivemos em uma época em que aumentou o número de suicídios. Principalmente entre os jovens. A estatística é que o número é maior entre os jovens. Adolescentes, a partir de 14 até 25 anos. Tem dobrado os números das estatísticas sobre suicídio. Hoje no mundo é a 3ª maior causa de morte. Perdendo apenas para os acidentes e para os homicídios. Por que que as pessoas procuram a morte? Porque não conhecem o autor da vida. Porque não têm esperança. Porque não acreditam na vida eterna. Não conhecem a palavra do Senhor. Vivem no reino físico apenas. Porque não existe situação, não existe causa que Jesus não possa mudar. Porque, irmãos, quem vence a morte, acabou, vence tudo. E ele venceu a morte. E a Bíblia diz que ali, na frente de todo mundo, era uma multidão. Era uma multidão. Jesus pega e diz, Lázaro, vem para fora. Outra situação, irmãos, porque no filho da viúva, o rapaz se levantou ali da esquife, na frente de todo mundo. E ali, no túmulo onde Lázaro havia sido enterrado 4 dias, já está de decomposição. O corpo voltou mesmo. Jesus não disse, Lázaro, você fica enterrado, que o teu espírito vai reencarnar em outro corpo. Não. Foi o corpo de Lázaro que saiu ali, debaixo da palavra de Jesus.
teve que voltar à vida. O que estava podre teve que ficar são. Porque debaixo da ordem de Jesus Cristo, tudo tem que obedecer. O mar tem que parar. Tem uma tempestade, tem um vento. Jesus falou, tem que obedecer. O corpo está apodrecendo, tem que voltar à vida. Aleluia. Falou para os pães, abençoou os pães, tem que multiplicar. Porque Ele é Deus. E Ele tem todo o poder. Eu estou aqui nessa noite em um culto de ações de graças para declarar aos céus dessa cidade, aos dominadores dessa cidade: Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Aleluia. Ele tem todo o poder. Eu estou aqui nessa noite como profeta do Senhor para dizer: a tua causa, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Aleluia. As palavras dele não falharão. Aleluia. Deus está me dando uma grande bênção. Esta semana, há anos, Deus tinha prometido. Há anos. Eu tenho, irmãos, no meu computador um registro das palavras que o Senhor me fala. E ontem à noite eu fui olhar algumas coisas. Existem palavras que a gente recebe que você na hora testifica que não vem do Espírito, então você deixa. Mas algumas palavras que nós entendemos que foi o Senhor, e aí nós vamos provar, amém? Se é de Deus ou não, e vamos saber que é de Deus a hora que cumprir. E eu anotei algumas palavras, e ontem eu estava contando que no mínimo 8 vezes o que Deus está me entregando essa semana, Ele me falou. Aleluia! Porque Ele cumpre. Além dele ter todo o poder, Ele cumpre o que Ele fala. Aleluia! Então, queridos, nada é impossível para Jesus, porque Ele tem todo o poder sobre a morte. Romanos capítulo 6, versículo 9. Abra aí, por favor, se você está com a Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Através da sua ressurreição, Ele nos livrou, queridos, da morte eterna. Todos nós que tínhamos medo da morte, não precisamos mais temer a morte. Isso aqui está parecendo pregação de dia de finados, né? Falando de morte. Existem pessoas que gostam de falar de ressurreição no dia de finados, mas Deus quis trazer hoje. Aleluia! Por quê? Porque eu tenho certeza, e mais uma vez eu vou declarar, que pessoas que entraram aqui nesta noite, têm áreas da sua vida que precisam ressuscitar. E o Senhor vai operar. Basta você crer. Porque Ele disse o seguinte, a condição é: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, a palavra que Ele deu para Jairo, Ele nos dá essa noite: filho, não tema, creia somente. Creia que eu tenho todo o poder. Amém? Nós estávamos sujeitos à escravidão eterna, queridos. Ah, pastora, mas então como é que é? Crente não morre? Ele passa dessa vida para outra, o seu corpo
físico morre sim, mas ele continua a sua vida. Amém? Então, não acabou ali no enterro, não acaba. Com certeza, nós experimentamos, após sairmos deste corpo aqui, a verdadeira vida, porque a verdadeira vida está nele. Amém, queridos? A verdadeira vida está nele. Você crê nisto? Você crê nessa palavra de vida? Vamos nos colocar de pé. Próxima vez que eu for pregar, eu continuo a palavra, porque só fiquei na introdução. Jesus poderoso. Nós vamos dar sequência depois, em nome de Jesus. Vamos falar mais alguns pontos sobre isso. Mas até aqui o Espírito já trabalhou. Aleluia. Agora o Espírito diz à noiva: tu crê nisto que tu ouviu nessa noite? Sabe, amados, quando nós estudamos sobre o crer no Senhor Jesus, nós aprendemos que acreditar nele não é simplesmente nós sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus e pronto. Isso não é suficiente. Não é suficiente, eu acredito nele, eu vou à igreja aos domingos. Beleza, não é suficiente. Acreditar nele é assumir a vontade dele para as nossas vidas e andar de acordo com a sua perfeita vontade todos os dias. Renunciando a nós mesmos e vivendo a vida que ele tem para nós. É uma vida de fé, é uma vida de entrega diária. Alguém já disse que não adianta nada nós crermos em Deus e nós vivermos de uma forma como se ele não existisse. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus. Eu acredito que existe Deus, o Criador do céu, o Criador da terra. Mas ele fica no lugar dele, eu fico no meu, eu vivo a minha vida, ele não tem que se interferir na minha vontade. Isso não é crer. O crer é viver para ele. E todos os dias ele nos faz essa pergunta: você crê na minha palavra? Vamos fechar os nossos olhos e vamos responder para ele nessa noite. Vamos dizer para ele que nós acreditamos sim, porque ele é poderoso, porque ele é fiel, porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Nós podemos crer sim, queridos, porque a Bíblia diz que a palavra, ela é digna de toda aceitação. E esta é a palavra que nós pregamos, o Evangelho da vida, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho do arrependimento das obras mortas, o Evangelho da fé em Deus, oh aleluia, o Evangelho do batismo, o Evangelho da imposição de mãos, o Evangelho que mostra que Jesus é o único caminho de salvação. Aleluia, essa palavra é digna de toda aceitação. Por isso nós cremos que o poder da ressurreição é liberado nesta noite, a fim de que a noiva possa desfrutar da vida. Vida de Deus nos relacionamentos, vida de Deus nos sonhos, vida de Deus nos casamentos, vida de Deus na igreja. Aleluia. Aleluia. Levante a sua voz em oração. Agradeça ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós já experimentamos o poder da vida, irmãos. Nós já experimentamos o poder da vida de Jesus Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos salvou. Ele nos trouxe vida. Por isso, nesta noite, com um culto de ações de graças,
Nós agradecemos a Ele pela vida que temos nele, a vida que desfrutamos e temos a garantia da vida eterna. Aleluia, aleluia. Ele carimbou o passaporte. Aleluia, Ele carimbou o passaporte da vida eterna. Pastora, significa então que eu estou crendo e que eu já tenho direito à vida eterna? Tenho, já tenho direito a fazer essa viagem? Pode fazer a viagem. Você pegou o visto, agora se você vai pegar o avião ou não, é você. Mas que Ele deu direito, Ele deu. Aleluia. Ora labaxeremene candaralamanás. Quero motivar você. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Mas você que veio aqui nessa noite, que precisa experimentar o poder da ressurreição em uma área da sua vida que só você e Deus sabem. Use a sua fé agora. Ative a fé que está dentro de você, porque o Espírito Santo já nos deu uma medida de fé. Então você tem sim. Ative essa fé dentro de você nessa noite e fale com Deus. Agradeça a Deus. Veja aquilo que já foi conquistado por Cristo. Fé é isso. Fé é nós vivermos hoje aquilo que nós vamos receber amanhã, como se já tivéssemos recebido hoje, e agradecermos a Deus porque vai se materializar. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem todo o poder sobre a morte. Só o Senhor nos dá sentido à vida. As pessoas, elas tiram a própria vida, porque as suas vidas não têm sentido. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, como aquele cortejo, onde aquele jovem estava prestes a ser enterrado, encontrou-se contigo, a sua vida retornou, porque o Senhor deu sentido à vida dele. E Senhor, nessa noite nós queremos declarar pela fé que o Senhor está dando razões para que estas pessoas creiam, para que nós como igreja creiamos nos grandes feitos que o Senhor tem para realizar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amado